O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós sentamos um pouquinho. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Eu te entregarei as chaves do reino dos céus. Que ligares na terra, será ligado no céu. O que desligares na terra, será desligado no céu. A liturgia desse final de semana, esse evangelho, nos dá a oportunidade, continuamos aquela reflexão da semana passada, em que nós refletimos sobre o que nos caracteriza como católicos, a nossa fé. Semana passada nós celebrávamos a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Dizíamos naquela ocasião sobre esse ser católico, essa nossa identidade, que passa pela nossa devoção à Virgem Maria, confiança e a certeza que nós a temos como mãe, como o próprio Jesus assim nos concedeu. Mas a reflexão que fazíamos semana passada, até para ligar com o Evangelho e a liturgia de hoje, dizia que, olha, nós partimos da certeza do amor de Deus por cada um de nós. E nesse amor de Deus, essa certeza desse amor, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Mais do que nos criar a sua imagem e semelhança, Deus quer a nossa salvação. Quer que sejamos salvos. Que nós possamos ir para o céu. Esse é o projeto de Deus. Podemos contemplar Deus face a face na eternidade. Na verdade, para celebrarmos, para vivenciarmos essa salvação, Deus fez um plano de salvação para nós. Esse plano começou justamente quando ele se deixou revelar, se revelou, primeiramente para um povo, o povo de Israel. Essa revelação de Deus, depois dessa experiência com o povo de Israel, a primeira aliança, atingiu a plenitude, ou seja, o máximo, quando o próprio Deus esteve em nosso meio. O Verbo, a palavra se fez carne
em Cristo Jesus habitou entre nós. Jesus no nosso meio, semana passada a gente refletia a participação de Maria, já a partir daí, do verbo que se fez carne, né? E a importância de Maria, que fez um percurso de mãe do Salvador até ser sua discípula, para que aí nós possamos compreender a devoção que temos à Virgem Maria, nascido no coração nosso de católico desde as primeiras comunidades cristãs. Então, voltando no ponto em Cristo Jesus, nós alcançamos a salvação, porque Jesus nos mostra concretamente caminho, verdade e vida. Nós somos chamados a trilhar esse caminho. Jesus, ao morrer na cruz, meus caros irmãos e irmãs, nos redimiu dos nossos pecados e alcançamos aí a salvação pela sua ressurreição, a vida eterna. E Jesus, no nosso meio, meus caros irmãos e irmãs, o seu método, a sua maneira de fazer com que o evangelho, ou seja, o anúncio, a boa nova, a boa notícia, pudesse chegar até nós. Ele constituiu, chamou os seus seguidores, seus discípulos, muitos discípulos, para que esses pudessem continuar anunciando a boa notícia, o evangelho, esse plano de salvação. Dentre aquela quantidade de discípulos, Jesus escolheu 12, para que esses 12 tivessem as condições de continuar a missão de Jesus, também eles formando novos discípulos. Essa foi a dinâmica de Jesus. Dentre aqueles 12, Jesus escolheu um, Pedro. E é justamente isso que a leitura de hoje nos mostra, a escolha de Pedro por parte de Jesus, para que Pedro pudesse estar à frente desse projeto de amor, para que Pedro pudesse, na sequência da paixão, morte e ressurreição de Jesus, estar à frente e conduzindo o rebanho, como o próprio Cristo pede ao longo do Evangelho. A igreja se estrutura dessa maneira. Professamos então que cremos na paixão, morte e ressurreição. Jesus nos mostra o caminho desta salvação como o caminho, verdade e vida. Somos chamados a nos constituirmos como igreja, que foi assim que Jesus, na verdade, deixou o seu projeto ao chamar aquele grupo de discípulos e depois no final dizendo: ide a todo mundo, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazer que todos se tornem meus discípulos. Essa igreja que formamos a partir do nosso batismo revela na figura de Pedro e do sucessor de Pedro, o Papa, a unidade que buscamos em Cristo Jesus. Esse projeto de amor, somos salvos por Cristo. Alcançamos justamente a plenitude desse plano de amor. E como igreja, católicos, a partir do nosso batismo, somos chamados a trilhar um caminho para a nossa salvação, liderados, conduzidos por Pedro. Chegamos ao ponto aí essencial desse evangelho, e o evangelho narra justamente Jesus, primeiro com uma pergunta: quem sou eu para você? O que significa, na verdade, me conhecer? A resposta de Pedro, perfeita: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Ou seja, eu acredito, Cristo, eu acredito que você é o meu Salvador. Eu acredito que você é o próprio Deus presente na minha frente. E ao acreditar, espero a salvação, espero a vida eterna. Está presente aí nessa profissão de fé de Pedro. E diante dessa profissão de fé, desse professar e que acredita, a palavra bonita de Jesus: olha, Simão, tu és Pedro, e sobre esta pedra, essa rocha, eu vou edificar a minha igreja, de Jesus no Evangelho. Que rocha que Jesus está falando? A fé. A fé professada em Pedro. Eu creio que tu és o Salvador. A fé de Pedro. A minha fé.
A sua fé. É a partir desta fé, meus caros irmãos e irmãs, que estrutura toda a igreja de Jesus. Palavras de Jesus no Evangelho para nós hoje. A partir do nosso acreditar, esse projeto de amor de Deus começa a acontecer em nossas vidas. O reino de Deus está próximo. Na sequência, Jesus diz assim para Pedro: eu te darei as chaves do reino. O que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Aí Jesus aí, a primeira leitura de hoje, profeta Isaías, ele traz a dimensão simbólica dessas chaves. O profeta Isaías está falando aí numa situação específica. O reino era organizado, tinha o rei, mas tinha uma pessoa escolhida para tomar conta de tudo. Uma espécie de primeiro-ministro, um presidente, alguma coisa assim, em nome do rei, pudesse administrar o reino. Essa pessoa responsável, pelo jeito, caiu em desgraça. Ao invés de se preocupar com o bem de todos, talvez se preocupou com outras coisas, e de uma certa maneira não foi feliz na sua função, acabou destituído. Aí outra pessoa é escolhida. Interessante o diálogo. Fala assim, então, olha, ele vai receber, você vai ser tirado a túnica, o manto, o cinto, e vai ser entregue a ele, juntamente com as chaves, para ele levar nos ombros. A chave era grande, pesada. E ele diz dessa chave para abrir e fechar, ou seja, para tomar conta de tudo. Aí Jesus, pegando essa imagem aí presente no profeta Isaías, a primeira leitura, e fala de uma chave. A chave é ser entregue a Pedro. E diz, olha, o que você desligar aqui, está desligado no céu. O que você ligar aqui, está ligado no céu. Meus caros irmãos e irmãs, no mundo, muitas vezes, confuso, em que nós vivemos, que às vezes até nos sentimos até meio atordoados, com tantas informações, com tantas motivações, coisas confusas. O que traz a nossa segurança é justamente nos deixar conduzir pelo projeto de amor em Cristo Jesus, para alcançarmos a nossa salvação. Podemos responder esta pergunta: quem é Jesus para nós? É meu Salvador. Nele alcançarei a vida eterna. Mas que nós possamos fazer as nossas escolhas. A motivação presente em nossas vidas possa ser justamente a partir de Jesus, nos alimentando com a sua palavra, os seus ensinamentos, o seu evangelho, nos alimentando com a Eucaristia e aprendendo a interpretar a partir da igreja. Aí sim, estamos nos deixando conduzir. Na figura do Papa, ele nos conduz. Papa Francisco, ele nos mostra o caminho seguro, segundo promessa do próprio Jesus. As forças do mal nunca vão triunfar na minha igreja, quando na verdade nos deixamos conduzir pelo Papa, para chegarmos ao projeto de amor com segurança de Cristo Jesus. Esse é o caminho escolhido por Jesus desde o começo. É isso que nos dá segurança. A certeza do amor de Deus presente em nossas vidas. Agora eu te pergunto, de tudo que o Papa escreveu recentemente, o Papa Francisco não escreveu muita coisa, o que você já leu? Que documento do Papa você já leu? É ele que nos conduz? É ele que nos mostra o caminho. Ele escreveu sobre a alegria do domingo, ele escreveu sobre a família, escreveu outros documentos. O que você conhece concretamente? Às vezes a gente escuta e vê um monte de coisa que o pessoal fica passando pela rede social. E o Papa aí falou, mas a maioria das coisas não tem nada de Papa ali. O pessoal pega as coisas e fala que é o Papa. Pega as coisas, quer dar um recadinho para o outro, fala que foi o Papa. O Papa se escreve a partir dos documentos.
É ali que ele se manifesta. O que você, com toda a sinceridade e a profundidade da sua vida, o que você já conseguiu buscar e ler? Às vezes a gente alega que não tem tempo. Mas tempo é uma questão de prioridade. A partir de valores. Você define o que é mais importante para você, e a partir dessa definição você estrutura a sua vida. Você divide o seu tempo. Se aquilo que é mais importante é caminhar para Deus, é buscar os valores do reino, é conhecer Jesus Cristo, o caminho é esse. Deixar-nos conduzir por Cristo Jesus através da interpretação da igreja, liderados pelo nosso Papa. Não tem outro. Meus caros irmãos e irmãs, quem é Jesus para nós? A grande pergunta do Evangelho de hoje. Que nós possamos ter em Jesus o nosso Salvador. Que as palavras de Pedro sejam as nossas palavras. Mas para isso, que a nossa vida possa ser segundo essas mesmas palavras de Cristo Jesus na boca de Pedro. O nosso Salvador, o Messias, possamos nos deixar conduzir. Nós continuamos a missa no folheto.